Seguindo com a escalada do autoritarismo, o Xandão ele continuou perseguindo o Bolsonaro e agora deu 24 horas para os seus advogados explicarem por que de fotos do Bolsonaro mostrando a tornozeleira saíram nas redes sociais. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, mais um dos absurdos que a gente vê aqui o Xandão cometendo nessa perseguição absurda. Moraes dá 24 horas para a defesa se explicar e ameaça prender Bolsonaro por posts. A gente vê que é um absurdo tremendo o que ele anda aprontando, né? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 24 horas para os advogados de Jair Bolsonaro explicarem fotos compartilhadas do ex-presidente nas redes sociais e citou a possibilidade de prisão por violação das medidas cautelares. O que aconteceu, né? Fotos do ex-presidente com a tornozeleira foram divulgadas por apoiadores nas redes sociais na tarde de hoje. Mais cedo, Moraes determinou que Bolsonaro não participasse de entrevistas ou produzisse conteúdo que pudesse ser divulgado por terceiros nas redes sociais de outra forma. A gente percebe qual que é o foco principal dessas medidas autoritárias que o Xandão tem feito aí. Esse mandato de busca e apreensão, colocar o Bolsonaro com tornozeleira, impedindo ele de conversar com algumas pessoas, de se aproximar de embaixadas, querem silenciar o Bolsonaro. Por quê? Porque ele acabou se tornando uma pessoa-chave, né? Uma peça-chave em toda essa situação que está acontecendo. Porque o Lula sendo ignorado sumariamente pelo Donald Trump, na questão da taxação que ele impôs sobre o Brasil, só que o Donald Trump aceitou se comunicar com o Bolsonaro, né? Para ver se negociava alguma forma para estar reduzindo, ou talvez estender um pouco o prazo antes de iniciar essas taxações. E aí o que acontece? Moraes, já nessa medida desesperada, mandou seus jagunços para ir atrás do Bolsonaro. Qual o objetivo? Silenciar ele, não permitindo que ele falasse nas redes sociais. Olha só o tamanho do absurdo. Não, vamos colocar a tornozeleira porque ele tem risco de fuga. Tá, e o que tem a ver com a questão das redes sociais? Vai que ele dá um tweet e o Donald Trump resolve aí estender mais 30, 60 dias. Aí não pode, porque aí Bolsonaro ganharia força demais. Ele se tornaria um ícone muito importante, já que nem o presidente do país está conseguindo resolver esse problema. Aliás, que ele cavou, né, durante aquele discurso lá ridículo no BRICS, caçando briga contra os Estados Unidos a troco de nada. A troco de nada. Aí chega o Bolsonaro e resolve esse problema dele. O que vai ficar? Fica muito feio para o Lula e pior ainda para o Moraes. E ele já passou daquele limite. Ele mais uma vez fica dobrando essa aposta porque ele já não tem mais como retroceder. Não tem mais como voltar. Então ele tenta dessa forma desesperada tentar minar um pouquinho do apoio do Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com deputados e senadores da oposição nessa segunda-feira para definir pautas prioritárias do grupo no Congresso. Isso aqui mostra o prestígio que Bolsonaro tem, porque em um momento em que é o recesso da Câmara lá do Congresso, ele conseguiu reunir esse pessoal. Segundo os congressistas, o foco para depois do recesso legislativo será o impeachment do ministro e a anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro e o avanço da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que restringe o foro privilegiado.